Fala pessoal, beleza? Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui para demonstrar um pouquinho do meu processo de pós-produção, né? Como que eu trabalho a pós-produção nas imagens aqui que eu faço para clientes, né? Geralmente a parte de imagens minhas, assim, para portfólio, onde eu não tenho nenhum cliente para atender, mais ou menos eu faço a mesma coisa, né? Só que aí a gente dá às vezes testa, né, variações, tal, esse tipo de coisa, até chegar num resultado que realmente agrade aos nossos olhos, né? Mas pensando em imagem assim comercial, imagem para venda, né, a gente tem certos padrões, né, vamos dizer assim, né? Se você quiser saber qual é o padrão que geralmente é seguido, basta você entrar, né, em sites das construtoras, das grandes construtoras, esse tipo de coisa, que você vai ver mais ou menos um padrão de imagem, né? Não adianta fugir muito fora disso, porque senão a gente às vezes acaba não conseguindo atingir esse tipo de cliente, né? Claro que existem outros nichos de mercado, outro tipo de coisa, mas se a sua vontade, vamos dizer assim, o seu foco na profissão, vamos dizer, é atingir esse tipo de cliente, construtoras, empreendimentos, lançamentos, né, no mercado imobiliário, minha dica, né, até para vocês moldarem aí o trabalho, a pós-produção também, tudo, é dar uma olhadinha como é que são apresentados esses trabalhos das construtoras. Se você não tem noção nenhuma de Photoshop, provavelmente vai ficar um pouquinho mais complicado assim de você seguir, né? Porque eu não tô fazendo assim um tutorial, tô fazendo uma demonstração de como eu faço esse tipo de trabalho de pós. E aí, óbvio, né, que dá para seguir, dá coisas assim que eu fizer que vocês gostarem, dá para seguir nos trabalhos aí que vocês executarem. Se você já tem um certo conhecimento, legal, vai dar para acompanhar bem. E se você já domina bem o Photoshop, talvez algumas coisas que eu fale te ajude, né, a acrescentar, ou vai ser só um vídeo legal de assistir para ver uma forma de trabalho de outra pessoa, né? Lembrando que vocês podem acessar o meu site, né, www.dolmen3d.com.br, e conferir lá os meus treinamentos, né, tanto na parte de Photoshop, um curso específico, né, de pós-produção em maquete eletrônica, né, um curso assim que é difícil de encontrar, né, bem específico mesmo para isso. Curso de 3D Max para maquete eletrônica, né, totalmente focado mesmo na parte de modelagem, de animação, de várias outras coisas. Curso de V-Ray, né, onde você aprende realmente tudo sobre o V-Ray. E depois a gente tem pacotes, né? Então dá uma conferidinha lá que vale a pena. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser puxar os meus arquivos, né, aqui para o Photoshop. Como eu trabalho com alguns elementos do V-Ray, então eu não vou ficar abrindo um por um para depois ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V num arquivo, né? Então a gente vai abrir tudo em um arquivo só, né? A maioria deve conhecer isso, mas então a gente vai lá no menu File, depois Scripts, Load Files into Stack. Vai abrir essa caixa, vou clicar em Browse, e aí eu vou pegar o meu RGB Color, o ZDEP eu não sei se eu vou usar, mas em todo caso vou colocar ele aqui também. Né? Geralmente, dependendo do estilo da imagem, eu renderizo o ZDEP para depois eu ver se eu crio uma neblina no fundo, para ver se eu faço algum depth of field na imagem, algo assim. Então, geralmente esses são os canais, né, que eu utilizo. Não é assim sempre também que eu vou utilizar, mas eu sempre renderizo eles para que eu tenha a opção de usar caso eu queira, né, que seria o RGB Color, que é a imagem em si, o Raw Lighting, o Reflection, Refraction, Render ID, o Specular e o ZDEF. São esses daí os canais que geralmente eu utilizo. Se você utiliza outros, se você viu um outro artista utilizando outros canais e você gostou, tranquilo, tá? Pós-produção é um negócio assim, não existe a receita de bolo, né? Existe um olhar do cara que está fazendo, existe a experiência, óbvio, né? Saber aonde você quer chegar,
mas não existe assim, coloca isso daqui que vai ficar bom, coloca esse valor que vai ficar, não existe isso, tá? É uma questão realmente pessoal, cada um segue o seu padrão, né, vamos dizer. E aí a gente vai vendo coisas novas e vai agregando na nossa pós e assim por diante, tá? Beleza, dou OK aqui, ele vai carregar todos os meus arquivos. Lembrando então que o meu esquema aqui é mostrar pós-produção do dia a dia, tá? Eu não estou querendo mostrar que eu faço essa pós e tenha imagem realista e tenha não sei o que. Não é isso que eu quero aqui. A ideia é mostrar realmente o dia a dia, né? Como é que a gente trabalha numa escala, vamos dizer. Então esse daqui é o meu render do jeitinho que saiu, né? Sem mais nem menos, sem nenhuma correção lá no frame buffer do V-Ray, nada. Do jeito que, né, eu não mexi em nada lá. Primeira prévia, cabe lembrar, né? Pensando assim, como é uma imagem realmente comercial minha, essa daqui é a primeira prévia. Então vocês estão vendo o trabalho antes de eu ter mandado para o cliente, tá? Provavelmente assim, quer dizer, eu estou gravando antes de ter enviado para o cliente, mas na hora que vocês verem, provavelmente eu já vou ter enviado e talvez já tenha até tido correções, esse tipo de coisa, né? Então, tudo 3D, né? Não estou utilizando nada aqui com mapa de opacidade, nada. Vegetação, é só para dar uma rápida explicação, né? Eu utilizei aqui só a variação, né? Com a Array Sky no reflexo e no environment. Não tem DOM, não tem HDRI, não tem nada disso. É só a variação mesmo, tá? Não tem nenhuma Very Light focada para um lado, nada. Configuração de câmera normal. Estou utilizando para grama, eu estou utilizando o Forest. E para essas outras partes, arbustinhos e tal, né, que estão aqui em sequência, eu estou utilizando o Multiscatter. E tem essas vegetações aqui, né, que foram colocadas uma a uma mesmo, tá? Aleatório. As árvores lá do fundo, Multiscatter também. Então, ok. O segundo passo que eu vou fazer, eu vou abrir o background que eu vou usar na imagem. Né? Tá até legalzinho esse daqui, mas eu vou usar um outro para a gente poder ver certinho aqui como é que eu coloco isso. Então, no caso aqui, eu vou abrir e vou pegar aqui esse Arc Exterior 601 Land 6. Geralmente é um background que eu utilizo bastante nessas imagens comerciais que eu faço, tá? Então tá, antes de eu colocar ele aqui, eu vou fazer o seguinte, eu já vou recortar meu canal alfa, né? Eu salvo sempre em TIFF, né? Tudo TIFF, se eu tivesse salvo em PNG, estaria com o fundo recortado aqui, mas eu não gosto do PNG, assim, não... Eu prefiro, vamos dizer, o TIFF, eu acho que a qualidade é melhor. Lembrando, tudo que eu falar aqui não é regra, tá? Não existe regra em 3D. É simplesmente a maneira que eu faço. Só isso, nada mais, tá? Não precisa adotar nada como uma regra, né? Que tem que ser feito assim, que tem que seguir, que não sei o que. Isso aí não existe em 3D, tá? Existe assim, para quem não desenvolve a sua personalidade, né? Que precisa seguir algumas normas aí. Então, não vejam esse vídeo com esse olhar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou recortar meu fundo. Né? É uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm. Como é que coloca o fundo no Photoshop? Como é que faz o recorte? Eu renderizei, mas tá lá o fundo, não tá aparecendo, né? Tá certo. Então, primeiro passo, a gente vai lá no Select, Load Selection. Eu vou mudar aqui, né, o Channel para Alpha e vou dar OK. Ele vai recortar meu fundo. Nesse layer mesmo, no 1 RGB aqui, eu vou dar um Ctrl J para ele criar um novo layer. A partir do momento que eu faço isso, ó, ele recortou o meu background aqui. Ok, então eu posso pegar esse meu layer de baixo. Eu posso deixar ele aqui embaixo para depois mostrar, né, o que vai acontecer depois de tudo pronto, para a gente poder ter um efeito de comparação, vai. Não, eu vou arrancar ele daqui, vou apagar e depois eu volto pelo histórico mesmo. Ok. Segundo passo, eu vou colocar o meu background aqui. Então vou pegar nesse arquivo, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, vou dar um Ctrl C,
Vou voltar para cá e vou dar um Ctrl V. Passo o meu Layer 1 para cima e tá lá. Eu não vou me preocupar aqui, tá, com o nome, com fazer o grupo certinho, não vou me preocupar com nada disso. Eu vou fazendo, vou dando merge mesmo e boa, tá? Não é, lembrem que não é uma aula de Photoshop isso daqui, onde eu vou explicar corretamente tudo, como é que faz e segue desse jeito. Não. Ok, vou ajustar então o meu background para dar uma tampada naquele fundo ali. E aí a gente vai fazendo tudo meio no olho mesmo para ajeitar aqui. Ok, é isso aí. Observe então que a gente coloca, fica uma borda branca aqui, né? Ok, o que eu vou fazer? Vou no Layer 1 lá, Menu Layer, Mating, The Fringe. 1 pixel. Ok, pronto. Tá? Saiu aquela linha. Ok, então o meu background está colocado, eu não vou mexer na coloração dele, nada. E aí eu vou fazer o quê? Já vou juntar ele com o meu fundo aqui. Então já vou lá, Merge Down. Segundo passo, eu já vou dar um crop na imagem para ficar desse tamanho, porque como o meu background era maior, né, então eu vou já dar esse crop aqui para recortar certinho lá. Beleza. E aí eu vou começar com os meus ajustes iniciais. Se fosse uma aula de Photoshop, eu ia vir por aqui, ia explicar, né, como colocar tudo isso daqui. Na prática, não faço assim. Dou um Ctrl J para duplicar meu layer e vou lá. Minha sequência é a seguinte: Adjustment, né? Eu começo com Color Balance. E aí eu vou no Midtones um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, para trazer um pouco mais, né, desse ar quente para a imagem. Essa imagem eu preciso trazer um pouco mais desse ar quente, tá? Então eu não vou deixar ela muito pálida. Pela localização que é esse empreendimento e tal, eu preciso de algo mais quente, vamos dizer. Então, mais ou menos isso. Quebra um pouquinho daquele tom meio neutro que sai, né, do render. E beleza. Shadows não vou mexer. Ok. Segundo, Levels. Então dentro do Levels eu vou diminuir um pouco aqui. Aumento aqui. E esse brilho tem que tomar cuidado para não causar isso daqui, ó. Tá? A área estourada não existe isso. Não fica legal para esse tipo, né, de projeto na hora. Se você mandar um negócio desse, o cliente na hora vai falar: ah, mas aqui eu não sei o que é, tá tudo branco. Então toma muito cuidado com a área de estouro. Tá? Pode ser que ocorra na realidade em alguns casos, pode ser que sim, mas lembra que isso daqui é uma imagem para venda, né? Então você tem que deixar o negócio de uma maneira que dê para enxergar tudo, que o cliente consiga entender o que é, né? E não um borrão branco ali onde a gente não sabe o que está acontecendo. Ok. Próximo. Curves. Aqui embaixo, um pouquinho para baixo, só para trazer um pouquinho mais de contraste. Aqui um pouquinho para cima. Ok. Depois, né, então a sequência: Color Balance, Levels, Curves. Depois a gente pode mexer um pouco. Nesse caso aqui eu não estou tendo necessidade de mexer com Shadows Highlights, né, que tá bom o equilíbrio de sombra e de highlights aqui. Mas é uma coisa que pode ser utilizada quando for necessário, né? Faz um teste aí numa imagem de vocês para ver certinho o que acontece. Hue Saturation. Geralmente eu tiro um pouquinho só da saturação geral mesmo, tá? Poderia fazer 1 a 1 tal, né, por canais tal, mas eu jogo aqui porque depois eu vou trabalhar isolado cada objeto, então não tem problema. Ok. Isso daí seria o primeiro passo, tá? Os ajustes iniciais. Então a imagem estava assim, né? Então observa que trouxe mais contraste na cena, que é algo que particularmente eu gosto. E parece que a casa, né, não é um hotel isso daí, tá? Para vocês entenderem, é um dos
chalés, vamos dizer. Trouxe ele mais pra frente, né? Ok. Feito isso, vou dar o merge down aqui, né? E aí eu vou começar os meus canais. O Raw Lighting vai depois, tá? Então eu vou fazer Reflection, Refraction, Specular, depois Raw Lighting, depois Render ID. Então eu vou pegar o Reflection, vou passar ele aqui para cima e eu trabalho ele no Screen. Então todos os reflexos da minha cena, quase praticamente tudo, né, tem reflexo na cena. Se a gente olhar, ó, tirando a grama, que não tem o reflexo, praticamente tudo, né, tem um pouco de reflexo. Ao invés de baixar só a opacidade dela, eu gosto de trabalhar no Reflection o Levels, né? Então abro Levels, jogo aqui, ó, né, para ele aplicar só no meu layer de baixo, não aplicar em tudo. E aí eu trabalho, né, o Levels do meu reflexo, ó. Tomar cuidado para ele não fazer esse tipo de coisa, tá? Não explodir lá o reflexo. É só para trazer um pouquinho mais de informação no reflexo mesmo. Aí eu dou o merge down aqui com o reflection e vejo, né, o que ele trouxe para minha cena. Vou tirar um pouquinho da opacidade agora. Né, aqui é no olho mesmo, vai de gosto. E beleza. É isso. Merge down de novo. Refraction. Jogo ele para cima, mesma coisa. Também trabalho ele no screen. Vou só abaixar a opacidade para ver. Né, vai dar um pouquinho mais de brilho no meu vidro e tal. Em algumas plantas aqui, né, que tem two-sided no material. E boa. Merge down de novo. Pego o specular, jogo lá para cima. Screen de novo. Ver o que ele está fazendo. Ó. Observa na grama, né? Traz bastante specular na grama. Ok, vou só tirar um pouquinho. Né? Depois eu vou trabalhar isolado cada um dos objetos, então só para variar um pouquinho a cor da grama aqui. Ok, merge down. Agora raw lighting. Raw lighting, vocês têm que tomar um certo cuidado se ele tiver com muito noise, tá? E aí vai depender da configuração do render lá de vocês. Como eu trabalhei, né, eu prefiro, né, deixar o meu render limpo ao invés de tirar noise depois, né, na pós-produção, né? Então observe que o meu raw lighting aqui ele não tá com noise, né? E não foi um render demorado, tá? A resolução dele tá 2000, eu não lembro o tempo de render, não sei, porque sinceramente eu não ligo muito para isso, né? Eu gosto de ter o meu render bem feito para fazer esse meu estilo de pós. Se levou 1 hora ou se levou 10 minutos, para mim não faz diferença alguma, para mim, tá? Então, eu nunca fiquei muito ligado nesse tempo de render, inclusive até uma falha minha, né? Porque várias vezes as pessoas perguntam quanto tempo demorou o render, né? Não que eu ache, né, isso daí vai fazer diferença alguma, né? Para aprendizado, vamos dizer. Mas eu acho que deve ter durado, sei lá, em 2000, acho que foi, não sei, 40 minutos, alguma coisa do tipo, né? Mais ou menos isso. Eu sei que eu deixei renderizando, saí do escritório, fui fazer outras coisas, quando eu voltei estava pronto, então deve ter sido algo por aí. Mas eu já gosto de deixar uma configuração bem feita, né, para ter não me preocupar muito em ficar tirando noise depois no Photoshop, tá? A minha maneira de trabalhar, né? Se você trabalha de outra maneira e funciona perfeito, né? Não existe a maneira certa, né? Eu chegar e falar, não, tem que ser desse jeito porque aí você já tem, ou então se eu trabalhasse de outra maneira, falar, não, tem que ser desse jeito. Não existe isso, tá? Então, continue trabalhando da maneira que você está acostumado, né? Agora, se você gostar de outra maneira, da maneira que eu estou fazendo, tranquilo, né? A gente sempre pode
fazer mudanças e buscar sempre melhorar. Raw Lighting, eu vou trabalhar no Soft Light. Então, aí observa, né, como ele traz bastante informação para a cena e dá um contraste violento, né? E aí eu posso, então, diminuir a opacidade para trazer um pouquinho, né, dessa informação até onde eu quiser, né? Sem forçar muito, né? Mas é um canal bem legal de trabalhar para trazer esse tchan aqui na imagem, né? Vale a pena mexer com ele. Ok, vou deixar ele por aqui. Numa imagem, por exemplo, para portfólio minha, uma imagem pessoal, eu poderia fazer várias coisas aqui, tá? Trabalhar coloração, trabalhar vários outros tipos de coisas, tá? Mas aqui no dia a dia, aqui é a minha ideia nesse vídeo, né? Mostrar realmente o dia a dia, então o que eu costumo fazer. Agora a gente vai trabalhar o Render ID, elementos da nossa cena, tá? Então a gente vai pegar elementos da cena e vai dar uma melhoradinha neles. Então o que eu faço? Eu desligo, né, o meu layer aqui, seleciono o meu Render ID e aí eu tenho de uma maneira fácil aqui para selecionar os meus objetos. Então aí eu vou aqui na varinha mágica, né, no Magic Wand Tool, e aí eu vou vendo o que eu quero melhorar. Então no caso eu vou pegar a grama, seleciono a grama, né, ele já vai pegar tudo aqui. Vou no Layer 2, no meu caso aqui, dou um Ctrl J, né? Ctrl J ele vai criar um novo layer, e esse novo layer é só a minha grama. E vou repetindo isso no que eu quero. Então, por exemplo, nessa vegetação. Lembrando sempre só de voltar, tá, no Render ID para selecionar. Se vocês não voltarem, ele não vai fazer a seleção certinho. Vou lá no Layer 2, Ctrl J. Volto no Render ID, seleciono o que eu quero. Deixa eu pegar as vegetações aqui primeiro. Aqui, Ctrl J. Maravilha. E aí a gente vai trabalhando. Então vou pegar essas árvores do fundo. Observa que tem dois tipos, né? Um tá preto, um tá vermelho. Esse canal é muito bom, né? Porque aí a gente consegue fazer esse tipo de seleção. Então aqui agora basicamente é isso, tá? Eu vou selecionando e criando aqui, tá? Não seleciono tudo, né? Eu vou selecionar mais ou menos assim o que eu sei que vai ser legal dar uma trabalhada, tá? Coisas assim que são parecidas, né? Objetos parecidos, eu já meio que pego todo mundo junto já para dar o resultado aqui que eu quero. Parede. O piso já foi. Vou pegar esses pilares aqui. Tudo igualzinho, tá? Vai dando Ctrl J e ele vai criando. Telhado. Vocês vão ver depois de feita, né, essa parte, o quanto que vai dar de diferença no resultado, né, da imagem aqui. Como ele traz, né, mais informações e tal. Vou pegar esse banco e esse. Aqui o que a gente não pode não dá para ter preguiça, né? Porque às vezes tem muitos elementos, tal, a cena, que nem essa cena tem elemento pra caramba, né? Então eu vou selecionando e vou vendo aqui. Depois às vezes tem coisas que a gente seleciona que às vezes nem precisa mexer, né? A gente acaba nem mexendo, mas na dúvida é melhor selecionar para poder dar um trabalho depois. Agora eu vou pegar, como aqui está separado, então chega mais perto, né? Vou pegar todas mesmo, talvez eu só
Normalmente o que eu vou fazer aqui são ajustes de brilho e contraste, tá? Se tiver alguma coisa que eu precise mudar cor, algo do tipo, já tá fácil também. Então não preciso me preocupar muito. Vamos pegar essas plantas aqui. Essas daqui. Isso daqui para facilitar, né? Foi uma coisa que eu não fiz. Mas para vocês facilitarem, seria só lá no Max dar o Attach, né? Em todos esses objetos aqui, por exemplo. Que aí ele transformaria isso daqui em uma cor só, né? Como não tá com o Attach feito aqui, eu acho que eu só agrupei. Se eu não me engano, essa vegetação eu só dei um group só. Então cada um desses daqui é um render ID no caso, né? Mais ou menos isso. Mas também, né, pode deixar umas partes fora mesmo para dar uma diferenciada. Não é nada absurdo, tá? Fazer essa seleção. Ó, eu vou deixar assim. Vou só pegar essa frente aqui. A frente de cima eu vou pegar separado da de baixo. Eu acho que ali em cima ela tá com a luz mais forte, né? Vou pegar esse também. E boa. Então deu aí 25, né? Acabou dando 25 novos layers aqui pra gente poder fazer. Ok. Então agora eu vou pegar, vou voltar, né, o meu layer 2 aqui para ter todos eles juntos. E aí a gente começa a trabalhar cada um deles. Então vou pegar o meu layer 3 aqui primeiro. E aí vou lá. Image, Adjustment, Brilho e Contraste. Ah, mas quem que é esse, né? Aí vocês podem aumentar, né, ó. É a nossa grama. Então o que eu vou fazer na grama aqui? Primeiro eu vou aumentar um pouquinho o brilho dela. O contraste. Né? Eu estou olhando mais nessa parte aqui, ó. Vou dar um OK aqui. E a grama eu vou mexer um pouquinho na saturação, ó. Hue Saturation. E aí eu vou ver aqui, por exemplo, né, ó, pra cá eu vou deixar ela mais verde. Ou eu vou trazer um pouquinho, né, desse queimado, que é o que eu vou fazer. E tem que ser de leve, tá? Tirar um pouquinho da saturação, beleza. É isso aí. Vamos pro próximo. Layer 4. Que é a nossa plantinha aqui da frente, ó. O lance, a gente, nessa parte aqui, o que tem que tomar cuidado é pra gente manter o equilíbrio, tá? Eu não posso deixar, por exemplo, isso aqui assim, né, estourando, e as outras todas mais fracas, vamos dizer, né, a intensidade. Então eu vou trabalhar mais o contraste dessa daqui, deixar um pouquinho, como ela tem um pouco de mais de reflexo nessa folha, então eu vou trazer um pouco mais de contraste nela também. Na saturação, né, geralmente em vegetações assim a gente trabalha um pouquinho da saturação. Então eu posso tanto deixar ela mais verdinha, né, como queimar ela. Essa aqui eu vou deixar um pouquinho mais pro verde. Ok. Próximo. Mesmo esquema, né? A folhinha branquinha aqui. Tirei um pouquinho do brilho, para quebrar um pouquinho esse branco e joguei o contraste nela. E aí vai. Layer 6. São as árvores lá de trás, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clarear um pouquinho. Vou tirar um pouquinho do contraste para ficar mais o verde aparecendo, ó. O verde aqui de frente, né? E vou mexer
na saturação. Então aí vai de gosto, né? Para que lado que a gente vai. Eu vou trazer para cá. É isso aí. Eu acho que provavelmente com o ZDF uma neblinazinha lá no fundo vai ficar legal. Então acho que nesse caso aqui eu vou acabar usando ele mesmo. Layer 7. São as outras árvores, né? Essas eu vou só dar uma clareada e tirar um pouquinho do contraste mesmo. Na parte da saturação, né, observa lá que aí dá pra ver qual que é, ó. Parece pouco delas, né? Não muito. Manter do jeito que tá aqui que tá bom. No Layer 8. Então essas daqui da frente, né? Vamos clarear um pouquinho. Jogar um pouquinho mais de contraste. E deixar mais verdinho essa daqui. Sempre dá uma conferida em saturação também, tá? Na parte de vegetação, para não ficar... Uma coisa que acontece muito, que eu observo em imagens, é a parte da vegetação ter aquela saturação um pouquinho exagerada. Então acaba ficando... Não acaba ficando natural, né? Fica muito artificial, aquela coisa muito... a imagem às vezes está bonita, está equilibrada, só que a vegetação está completamente... né, aquele verde saturado. Então toma muito cuidado para não saturar muito a vegetação. Ok, agora a gente meio que saiu dessas vegetações, né? Depois vai ter alguma coisa a mais. Então agora é mais brilho e contraste mesmo. Então piso. E assim a gente vai, né, analisando. E aí a gente vai vendo o resultado que a gente quer chegar, tá? Muito importante é mais ou menos ter na mente qual é o resultado que vocês querem chegar. Tipo, essa planta eu vou ter que tomar um certo cuidado com a saturação e o brilho dela. Nessa parte, né? Ó. Mas é uma questão mais assim, para manter o equilíbrio dela, tá? Porque as coisas não estão muito saturadas nessa cena devido à luz, esse tipo de coisa. Então ela não pode ter uma saturação diferente, né, do que a gente tem aqui na cena. Então, observa, né? É só dar uma quebradinha de leve na saturação para não ficar destoando do restante da cena, tá? Eu não gosto de imagem muito saturada, né? É um gosto meu. Acabo tirando um pouquinho da saturação. Ok. E assim a gente vai. Essa é a parte, assim, vamos dizer que mais dá trabalho, né? Porque a gente vai trabalhando um por um. Mas é uma parte muito importante, né? Se você não fazia isso daqui ainda, não, ou às vezes até nem conhecia, né, direito esse esquema, começa a trabalhar isso nas suas imagens que você vai ver como vai dar uma boa melhorada, né? Porque aí a gente tem realmente o controle de tudo, né? De todas as partes da cena. Então acaba facilitando até pra gente fazer trocas de cor depois, né? Alguma coisa do tipo. Aquelas alterações que quase nunca terminam, né? A gente consegue melhorar isso daí também. Às vezes tem coisas que a gente nem precisa, né? Observa aqui esses bancos, ó. Isso é uma coisa que dá pra ver legal. É um modelo bonito, né? Bem feitinho e tal, mas ele tá meio apagado, né? Então observa que só trazendo essa facilidade da seleção, né? E a gente trabalhando aqui no caso só o brilho e contraste, como já muda, né? Agora lá em cima, ó, esse daqui.
Agora toma muito cuidado aqui pelo seguinte, tá, ele tá mais escuro talvez, na minha opinião, do que devia estar. Ele tá numa área de sombra, né, porque o nosso sol tá daqui para lá, bateu aqui sombra, sombra, então toma cuidado para não deixar ele assim, por exemplo, ó, né, muito claro, porque vai destoar da luz natural, e aí a tua cena vai começar a ficar artificial, né? Então toma muito cuidado para não sair, né, do equilíbrio. Sempre na pós, o importante é vocês buscarem o equilíbrio, né? Observa ele antes, ele depois. Ainda posso tirar um pouquinho aqui, mas observa como dá vida, né, no objeto. E não está destoando da iluminação da cena. É o único cuidado, vamos dizer, que vocês têm que ter na hora de trabalhar o Render ID, tá? Para não sair do que realmente devia, né? Esse galho eu posso tanto, tipo, tirar um pouco da atenção dele, né? Como eu posso trazer ele mais pra cena. Eu acho que eu vou tirar. Eu vou dar essa queimada nele, sem deixar ele escurão, né? Mas dar uma queimada, acho que fica interessante. Depois a gente confere, no geral, né? Tudo. Essas plantas aqui eu acho que já... Elas já estão num tom bacana, já acho que eu nem preciso mexer nelas. Agora aqui, essa planta eu marquei de não refazer o material dela, não sei por que eu não refiz. A maioria das plantas que estão aqui eu acabei refazendo um pouquinho o material só para trazer um pouquinho mais de informação, né? Essa daqui eu realmente não sei por que eu não fiz de novo. Então eu vou deixar ela mais ou menos assim. Só para ela não chamar muita atenção, né? Que o material dela não tá legal. Mas como isso daqui é a primeira prévia, eu vou aproveitar, né? Antes de terminar o trabalho eu refaço o material dela para ficar melhor. Ok. E o último, até que não demorou tanto. É essa base da escada aqui. Ok. Então, essa daqui seria a diferença, né, depois de trabalhar o Render ID. Ok. Então, posso dar o Merge Down aqui, posso dar o Merge Down aqui. Agora, a gente vai trabalhar o Camera Raw. Então, vou duplicar meu layer, né, ou aqui, ou Ctrl J, e vou lá no Filter, Camera Raw Filter. Como eu já faço todos aqueles ajustes, eu não preciso me preocupar tanto assim com todos os ajustes que o Camera Raw dá pra gente, tá? Mas eu gosto sempre de dar uma testadinha aqui pra ver no geral mesmo, tá? Tipo, esses outros valores aqui. Às vezes a gente consegue trazer também uma informação mais legal pra cena, né? Então aqui vai no olhão mesmo. E depois também a gente pode só trabalhar a parte da opacidade, né? E boa. Aqui que eu tenho que ver. Isso.
Vou jogar o vignetting aqui. Paint overlay. Aqui. Feather. Tira um pouquinho aqui. Mais ou menos isso, tá? Joguei o Lens Vignetting. Trabalhei aqui o Paint Overlay. Dei uma ajustadinha no Vignetting. E no normal, né, dei uma mexida aleatória. No olho mesmo. Ok. Então vamos ver. Gostei, né? Deu mais destaque na frente da casa aqui. Ficou bacana. Joia. Merge down. Agora vamos ver. Vou já trabalhar esse Z-Depth, né? Pra ver o que eu vou fazer nele aqui. Então vou duplicar meu layer. Ok. Vou criar uma máscara para esse layer. Vou pegar o meu canal do Z-Depth. Como eu não vou colocar Depth of Field aqui na frente, né, não quero esse efeito. Sem colocar esse efeito eu nem preciso criar esse daqui que eu estou fazendo. Né, porque eu vou só jogar ele como uma neblina lá no fundo mesmo. Então deixa eu voltar isso aqui. Ok. Vou jogar ele aqui para cima. Vou inverter a imagem, tá? Para eu poder ter o branco lá pro fundo. Inverti, ó. Então aí, aqui já até parece que é uma neblina, né? E aí, qual o canal aqui que a gente vai utilizar? O Screen. Então ficou um neblinão aqui. Aí eu posso dar, né, aquela olhadinha assim, pra ver o quanto que tá agregando na cena, né? Pra ver se realmente... Né, porque ele acaba dando uma clareada lá no fundo. Então eu vou deixar, quero deixar suave. Posso fazer testes de cor, tá? Tipo, se você quiser jogar uma cor, né, para essa neblina e tal. Mas não é o caso aqui, tá? Eu não vou fazer alteração de cor. Se bem que o azul até ficou bacana, né? Mas quero manter essa tonalidade na casa mesmo, porque é uma das coisas que o cliente pediu, né? Então aí regulo mais ou menos aqui. Observa como faz diferença, né? Lá no fundo. Ok, gostei. Vamos juntar todo mundo aqui de novo. Ok. Vou fazer um teste aqui para ver se agrega, né, na imagem ou não, mas não tenho certeza. Seria criar um layer novo e trabalhar uns brushes aí, né, para ver lá no fundo, não sei. Vou aumentar aqui, vamos ver. Só que eu não deixo aqui, eu deixo no overlay, tá? Sempre que eu faço esses brushes aqui, esse tipo, né, de brush eu deixo no overlay e depois trabalho a opacidade. Gostei, né? Tá amarelo aqui, eu vou agora pro branco para dar destaque. Vou criar um novo overlay muito forte. Eu posso dar uma destacada em algumas áreas, né, que eu queira, da casa, por exemplo. Depois diminuo um pouquinho, né? Não forcem muito a barra para não ficar extremamente forte, né? Assim como vocês podem também, né, inverter aqui, deixar preto e trazer mais escuro, né? Só cuidado para não forçar muito, né? E daí a gente vai criando algumas áreas, né, reforçando algumas, tal, trazendo outras e por aí vai. Deixa eu ver se eu juntar todos aqui. Vocês não podem fazer isso, tá? Mesmo se eu botar overlay,
colocando overlay dá. Então observa, né, o que ele trouxe de informação na cena nova. Vou tirar um pouquinho aqui da intensidade. Maravilha. Acho que é isso. Não vou utilizar Chromatic Aberration, nada, tá? Então tá, vamos lá no começo. O Untitled vai pegar outra coisa aqui. Então pera. Deixa eu salvar isso daqui na mesma pasta. Como JPEG. 12. Ok. Não vou salvar. Não pode sair. Vou só abrir então o RGB Color e ele pra gente poder ver, né? Qual. Opa. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Qual foi a diferença, né? Então, essa daqui, nossa imagem inicial antes da pós, né? A gente olha às vezes saindo do render, né? Até agradável tal, né? Mas depois de feita a pós, a gente observa como a gente ganha detalhes, como a gente consegue, né, trabalhar melhor para deixar a imagem de uma maneira mais bacana, né? Vamos fazer... Deixa eu ver. Vem pra cá você vem pra cá. Aqui. Isso. Então aí a gente observa, né? Agora uma do lado da outra. Como a gente tem um ganho, né, bacana na imagem aí para apresentar para o cliente. Ok? Espero então que vocês tenham gostado, que tenha dado para pegar algumas dicas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte, né? Como não foi um tutorial, então foi mais uma demonstração de como eu faço, eu não me atentei a explicar certinho, né? Como explicar realmente, né? Detalhando como fazer cada uma das coisas, mas eu acho que deu para demonstrar aí de uma maneira que desse para entender, né? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Não esquece de seguir o meu canal do YouTube, né? Tem muitos vídeos lá desse tipo. Confere lá o nosso site também, os nossos treinamentos. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.